A Bíblia diz no livro de Joel, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 32. Toquem a trombeta em Sião e deem o alarme no meu santo monte. Que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. Tocar a trombeta significa alerta, chamar atenção, fazer algo com que o povo saiba que uma coisa séria, algo muito grave está acontecendo ou vai acontecer. Esse é o significado de toquem a trombeta. Muitas vezes o povo já tremia, já fugia, já se escondia quando a trombeta era tocada. Em Sião, Sião significa Jerusalém, significa o Monte Sião, significa o templo. E a palavra em si quer dizer ensolarado, brilhoso, brilhante, radiante, como o sol. A gente pode pensar em algo iluminado. Então, toquem a trombeta em Sião, toquem a trombeta em Jerusalém, toque a trombeta no monte, porque sim, Jerusalém foi edificada sobre o monte, é edificada sobre o monte. E o templo também está no monte. Então, tudo isso são sinônimos para dizer, falem para o povo, alertem o povo, chamem a atenção do povo, prestem atenção. O quê? O dia do Senhor está chegando. O dia do Senhor está próximo. O grande, temível e terrível dia do Senhor. E aqui a gente vê uma questão do passado, porque esta profecia de Joel se cumpriu, e também do futuro, porque nós sabemos que o dia do Senhor está por vir. A volta do Senhor Jesus está por vir. O Senhor Jesus está voltando. Ele prometeu que voltaria para buscar a sua igreja, a sua noiva. Então, o dia do Senhor aconteceu para os judeus de Judá e Jerusalém na época de Joel e para nós. Nós aguardamos ainda o dia do Senhor. 2. É dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Como a luz do amanhecer sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve igual. Desde os tempos antigos, nem haverá outro depois dele, pelos anos seguintes, de geração em geração. A gente tem que lembrar que é um poema e que quando ele está falando, de um povo grande e poderoso, tu não pode esquecer o capítulo 1 dos gafanhotos, né? Que vão se transformando poética, simbolicamente no exército. Porque eles não deixam de ser um exército, os gafanhotos, mas nós estudamos o que simboliza os gafanhotos. 3. À frente dele vai fogo devorador, atrás dele vem chamas destruidoras. Diante desse povo, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele fica devastada como um deserto. Nada lhe escapa. Então, o que a gente está vendo? Essa comparação do jardim do Éden é porque nós não podemos esquecer que Jerusalém é a terra santa, é a cidade santa, é o paraíso. Temos vídeo no canal. Deus escolheu um lugar na terra para chamar de seu, para ser um lugar santo, consagrado, separado para ele.
Então, esse jardim do Éden era perfeito. Aí, Adão e Eva pecaram e foram expulsos do jardim. Então, é uma comparação de que Jerusalém é a cidade santa, era a cidade escolhida, é a cidade do grande rei. Mas o pecado entrou, os moradores se perverteram, se corromperam e o paraíso acabou. E o jardim do Éden acabou. E ficou tudo devastado como um deserto. Devorado, destruído. 4. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Então a gente consegue entender essa figura de que é um exército tomando conta, desolando, destruindo, acabando com tudo. E aqui vem a figura de Deus, como fogo consumidor, como chamas destruidoras. E isso tem sido uma dificuldade nos nossos dias. Dizer que Deus é terrível, dizer que Deus é temível, dizer que Deus é todo-poderoso, dizer que Deus é onipotente, dizer que Deus é um fogo que consome, que é uma chama que não se apaga, que é destruidora, sim. As pessoas não aceitam. Por quê? Porque não querem concordar, reconhecer que Deus é santo. Porque se Deus é santo e eu sou de Deus, eu também tenho que ser santa. Eu também tenho que ser santo. Então, eu vou ter que abandonar o meu pecadinho de estimação. Eu vou ter que abandonar minha vida dupla. Eu vou ter que abandonar a mentira, a fraude, a corrupção nos negócios, a falsidade nos relacionamentos. Enfim, abandonar o pecado. Porque se eu não falo que Deus é santo, eu não preciso me preocupar com isso. Porque nós vimos que os povos adoravam deuses que não tinham nada de santo, eram perversos, eram malignos. E eles adoravam esses deuses, porque adorando deuses assim, eles eram mais, como é que eu posso dizer, descansados, tranquilos, era mais confortável do que tu ter um Deus que é santo, que zela pela sua santidade, pela sua palavra. Então, esse é o significado desse fogo que consome. Consome o quê? O pecado. Dessa chama que destrói. Destrói o quê? O pecado. Não podemos esquecer que a figura é dos gafanhotos, que vão se transformando nesse exército, que nada mais são do que instrumentos, ferramentas do Deus Todo-Poderoso. 5. Com um estrondo semelhante ao de carros de guerra, eles vêm saltando no alto dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram a palha, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles os povos tremem, todos os rostos empalidecem. Correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Avançam entre as lanças e não se detêm no seu caminho. Invadem a cidade, correm pelas muralhas, sobem pelas paredes das casas, entram pelas janelas como ladrões. Diante deles a terra treme e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. É um relato sério, né? Como eu digo, pesado, assustador, tudo o que acontece. Então vamos entender o que está acontecendo. Os povos temem. Por quê? Porque sabem que é o dia do Senhor. E aí
a gente percebe uma descrição, né, dos montes, da cidade, das muralhas, das casas, das janelas. É como se fôssemos sendo assim, ó. Primeiro os povos, o maior, depois já reduz para os montes, depois para a cidade propriamente dita de Jerusalém, depois as muralhas, os muros da cidade fortificada, depois as casas, depois as janelas. Então o que a gente vê? Que há uma gradação, há uma escala para chegar na pessoa. Vocês conseguem entender isso? É um estrondo semelhante aos carros de guerra. Então, tu já vê aquele barulho. Aí eles vêm fazendo isso, crepitando como chamas de fogo. Os povos tremem. Aí eles vão mostrando a sequência de como as coisas vão acontecendo. Então, é como se fosse do maior para o menor. Todos serão atingidos. Ou do mais importante ao mais humilde. Ou o exterior, aquilo que é grandioso, para aquilo que é interior e pequeno, chegando numa janela, entrando pela casa, certo? E aí tem algumas ações que ocorrem, que este exército está avançando. Correm, sobem, avançam e ninguém consegue pará-los. Não tem quem consiga interromper, impedir. Diante deles a terra treme, o céu se abala, o sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. Então aqui a gente vê que também ocorrem efeitos na natureza, nos céus, no sol, na lua e nas estrelas. 11. O Senhor levanta a voz diante do seu exército. Então, todo o exército tem um general, tem um capitão, tem um líder, tem alguém que comanda. Então, o Senhor levanta a voz diante do seu exército. Então, começa no capítulo 1 falando dos gafanhotos. Depois fala de um exército que a gente interpreta que é um exército dos inimigos, estrangeiro, porque fala contra. E agora aqui no 11 fica bem claro que esse exército é do Senhor. Estão ao comando de Deus. Porque o seu arraial é enorme e quem executa suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível dia do Senhor. Quem o poderá suportar? O que quer dizer essa pergunta? Quem o poderá suportar? É quem está preparado? Quem tem coragem? É dia de juízo, é dia de castigo, é dia de julgamento. Davi, quando ele aprontava alguma, ele corria pedindo misericórdia para Deus. E tem uma oração que ele fazia que eu também faço. Senhor, não me repreenda na tua ira, nem me castigue no teu furor. Por quê? Porque sim, Deus se ira, e a Bíblia diz que ele se ira todo dia. Sim, Deus tem furor, tem fúria. Nós vimos o derramar da sua fúria. Todos esses capítulos e livros que estamos estudando sobre os profetas, as profecias, a gente viu que Deus derrama a sua ira, a sua cólera, a sua fúria. Sim, que a terra sofre, que a terra é contaminada, que a terra padece por causa do pecado dos moradores da terra. Então, assim como Davi, nós também devemos pedir misericórdia para que Deus não nos castigue na sua ira, não nos repreenda no seu furor, mas que ele tenha misericórdia, porque sim, ele é um fogo que consome, sim, ele é uma chama que destrói, sim, ele é todo poderoso. E aí eu vou te dar um exemplo. Quando o trovão, quando troveja, a gente já não leva um susto? Eu pelo menos levo. A gente já não treme diante dos fenômenos da natureza, diante das chuvas, das tempestades, dos temporais,
dos vendavais, dos furacões, dessas manifestações da natureza? Aí eu te pergunto, quem é que controla a natureza? Quem criou toda a natureza? Então, se a gente treme e teme um trovão, uma chuva de granizo, imagina Deus, o próprio Deus, o exército ao comando da voz de Deus. Quando Deus falava com o povo se jogava no chão. Os animais que encostavam no monte morriam. E aí Moisés falava face a face com Deus. E o povo pedia: Moisés, fala tu com ele, senão nós vamos morrer. Por quê? Porque o poder de Deus é infinito, é eterno, é absurdo. Se a natureza criada por Deus é magnífica, também poderosa, assustadora, imagina Deus. Imagina Deus à frente do seu exército. Então, por isso que o dia do Senhor é um dia que faz as pessoas temer e tremer. Dia de trevas, de escuridão, de densas trevas. Porque sim, é o dia de acertar as contas com o Altíssimo, com o Soberano, com o Onipotente. Então, por isso essa pergunta, quem o poderá suportar? Ou quem está preparado? Quem consegue estar nesse dia e permanecer? 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. E muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia? E ao passar, deixe uma bênção? Para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus? Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene. Reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. Deus é misericordioso. A ira dele não dura para sempre. Ele não quer destruir totalmente, completamente. Mas o que ele quer? Santidade. Então, ele está dizendo, se convertam a mim. Se arrependam dos seus pecados. Eu usarei de misericórdia. Se nós, seres humanos, que somos maus, pecadores, limitados, conseguimos ter misericórdia, conseguimos perdoar, desculpar, passar por cima, esquecer, desviar. Imagina Deus. Se Deus olhar para o teu coração, olhar para o meu coração e ver um arrependimento e ver uma conversão, rasguem o coração e não as suas vestes e não as suas roupas. Se humilhem na presença de Deus. Faz jejum. O que o jejum faz? O jejum faz com que a carne, o desejo, a vontade, os prazeres desse mundo sejam mortos à míngua, sejam sufocados, sejam aniquilados. Paulo fazia isso. Todos os homens e mulheres de Deus jejuam. Para quê? Para manter a carne no controle. Então ele está dizendo, convoquem
proclamem um santo jejum. Um jejum para chorar, para prantear, para pedir misericórdia, para pedir compaixão, para pedir perdão. Mas tem que ser de todo o coração. Acreditar que Deus realmente vai se inclinar e vai perdoar, e vai desviar sua ira, e vai desviar o seu furor, e vai salvar aqueles que são dele. E é muito interessante porque diz, ó, convoquem uma reunião solene. Nessa reunião, todos são convocados, o povo, a congregação, os anciãos, as crianças, até os bebezinhos, quem mama no peito e fala do noivo e da noiva. Ninguém deve ficar de fora. Todos devem se voltar ao Senhor, correr contra o tempo, correr contra esse relógio, para que haja salvação, para que haja cura, libertação, santificação, para que Deus não pese a mão. Agora vem uma parte muito importante, 17. Que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Então, o que Joel está profetizando aqui? Que os sacerdotes deveriam interceder pelo povo, assim como o Espírito Santo intercede por nós. Assim como Jesus intercede por nós. Assim como o Senhor Jesus é o advogado fiel. Moisés intercedia pelo povo, nós vimos Ezequiel, Jeremias, Isaías, todos os profetas que tinham coração em Deus, eles clamavam por compaixão, por misericórdia, por perdão. Davi. Então, o que está acontecendo aqui? Se tu é um sacerdote, se tu é um homem de Deus, se tu é um ministro do Senhor, tu tem que orar, orar. E aqui fala entre o pórtico e o altar. E aí a gente tem que parar e entender isso aqui. Os sacerdotes, os ministros do Senhor, tinham que chorar e orar entre o pórtico e o altar. O que tu acha que quer dizer o pórtico e o altar? Seria a parte externa do templo e a parte interna do templo. Seria o meio do caminho, seria a mediação, seria a intercessão entre o povo e Deus. Vamos dizer que a parte externa onde o povo ficava e o Santo dos Santos, o lugar onde Deus habitava, onde Deus aparecia, onde Deus se manifestava. Então, quem que faz o meio de campo entre o povo e Deus? O sacerdote. Lembra do vídeo, Pastores Segundo o Meu Coração? O sacerdote, o ministro do Senhor, ele fica entre Deus e o povo. Ele tem essa obrigação. Ele carrega esse fardo, essa missão, essa dor, esse chamado de estar entre Deus e o povo, entre o que é externo, o que todo mundo vê, o que é público e aquilo que é pessoal, que é íntimo, que é sagrado. E tem sacerdote que só quer o externo, só quer o púlpito, só quer o palco, só quer as luzes. Tá mais envolvido com o ritual, com a religião, com a função sacerdotal do que com as ovelhas. É o que a gente tem visto. Pastores que na verdade são lobos, que devoram suas ovelhas. E os sacerdotes, eles tinham que pedir o quê? Poupa o teu povo. Não faça da tua herança um deboche, uma zombaria. Como Moisés dizia para Deus, tu tirou eles do Egito para matar eles no deserto? É isso que tu quer que as nações
falem de ti. Eu acho incrível como ele advogava, como ele intercedia. E é essa esperança que nós temos, que o Espírito Santo interceda por nós quando a gente não sabe mais o que orar, quando a gente não sabe mais o que dizer. O Espírito Santo faz esse papel, essa tradução para nós, com gemidos inexprimíveis. Então, os sacerdotes tinham que chorar e orar pelo povo, interceder. Essa é a função mais importante de um sacerdote: zelar pela vida das suas ovelhas, do seu rebanho, do povo. 18. Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Mas o invasor que vem do norte eu removerei para longe de vocês, e o lançarei para uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Então, Deus vai fazer justiça. E esse mau cheiro é dos mortos, dos cadáveres, dos povos, das nações, dos exércitos que queriam aniquilar com Jerusalém, com Judá, com o povo de Deus. Então Deus se compadeceu. Isso é uma lição para nós. Sempre que a gente se humilha, sempre que nós nos quebrantamos, sempre que nós choramos e rasgamos o nosso coração na presença de Deus, com sinceridade, com humildade, rosto em terra, que é simbolizado, né, com um pano de saco, cinzas, tudo isso, Deus se compadece, porque Deus é bom, Deus é misericordioso. Mas tem que haver arrependimento, tem que haver conversão. Tu tem que olhar para trás e ter tristeza pelos teus pecados e olhar para frente e querer andar livre, sem algemas, sem correntes. Nunca mais ser escravo. Saiu do Egito, tu não é mais escravo. E o que a gente viu? Que eles no deserto tinham a mentalidade de escravos. Então agora tem que reconstruir. Tem que reconstruir as casas, as muralhas, a cidade, o templo. Mas acima de tudo, reconstruir a tua relação, a tua intimidade, o teu relacionamento pessoal com Deus. Buscar a santidade em Deus. Aproveitar essa compaixão, essa misericórdia, esse perdão de Deus, essa graça maravilhosa, extraordinária de Deus. 21. Não tenha medo, ó terra. Alegre-se e exulte, porque o Senhor faz grandes coisas. Não tenham medo, animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão os seus frutos, e as figueiras e as videiras produzirão com vigor. Imagina o que a gente viu no 1, que estava tudo seco, queimado, devorado, desolado, destruído, lembra? Cortado. Agora o Senhor está prometendo que os pastos vão reverdecer, que as árvores vão dar os seus frutos e que as figueiras e as videiras produzirão com vigor. Tudo isso é para dizer, tu venceu, tu és santo, tu és santa, tu vai viver em santidade. O pecado nunca mais vai te dominar, nunca mais vai te escravizar, nunca mais o pecado vai te trazer vergonha e humilhação. Tu não vai mais ser destruída, destruído, desolado, desolada. E isso se refere a pessoas, famílias, cidades, mas acima de tudo ao povo de Deus. Ó,
Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque ele lhes dará chuvas em justa medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. Acabou a seca, acabou a fome, acabou a miséria. O Senhor vai mandar chuva, e as chuvas no tempo certo. Não é chuva para destruir, não é chuvarada, não é temporal, não é tempestade. Não, são as primeiras e as últimas chuvas. As chuvas abençoadas, as chuvas que vêm na hora certa para frutificar a terra. E ali, ó, fala dos animais. Lembra que os animais gemiam? Lembra que o gado, toda a criação, todo mundo estava sofrendo. Agora Deus está prometendo, restituindo, restaurando em todos os ângulos, em todas as áreas. É o campo, é a árvore, é o pasto, são os animais, é o povo, é a cidade, são as famílias. 24. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e azeite. Isso aqui quer dizer bênção sobre bênção, fartura, prosperidade. 25. Olha a importância. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor. O meu grande exército que enviei contra vocês. Então aqui está a resposta. Os gafanhotos, o exército e Deus dizendo, ó, o meu grande exército que enviei contra vocês. A explicação do capítulo 1. 26. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Olha que lindo! Louvar a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele faz. Adoramos a Deus por quem Ele é, pelo seu caráter, pela sua natureza divina, eterna, perfeita. Então, vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e não há outro. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Aqui é para se alegrar, é para louvar, é para celebrar, é para agradecer, é para render graças a Deus, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor e não há outro igual a Ele. Então, o dia do Senhor, ele é um dia de trevas, de densa escuridão, de julgamento para aqueles que não são de Deus. Mas para aqueles que são, nunca mais serão envergonhados. Porque Deus estará no meio do seu povo, no meio de Israel. Porque tem o fogo que consome, mas tem o fogo que santifica. Tem o fogo que destrói, mas tem o fogo que purifica. Que faz o ouro ser mais ouro ainda, mais refinado, mais puro. Por isso, motivo de alegria. E agora, a promessa do derramamento do Espírito Santo. E acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Aqui tá bem claro, são filhos e filhas. O Espírito Santo não é monopólio dos homens. Homens e mulheres receberão o Espírito Santo. Derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade.
É o próprio Deus que faz questão de destacar: os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Lembra quando começamos o estudo sobre os livros proféticos e eu falei dos profetas e das profetisas? Pois bem, os filhos profetizam e as filhas profetizam. Deus ama os filhos e ama as filhas. 29. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Aí agora tu tem uma outra coisa. Não importa se tu é rico ou se tu é pobre. Não importa se tu é culto ou se tu é analfabeto. Não importa se tu é o chefe, o patrão ou se tu é o empregado, o funcionário. Servos no masculino, servas no feminino. Não importa. Para o Espírito Santo, o que importa é se a casa está limpa. Ele quer ser morada, santuário. O Espírito Santo habita no coração de homens e de mulheres, de velhos, de crianças, de pessoas que têm doutorado e pessoas que não sabem ler. O que importa é se elas amam a Deus acima de todas as coisas e buscam de todo o coração. Se querem obedecer, temer, servir, respeitar, reverenciar, adorar, louvar a Deus. Isso é que importa. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. É a promessa que o Senhor Jesus fez para nós. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Espírito Santo com vocês. Quem é o Espírito Santo? É quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É quem faz com que a gente se constranja diante da bondade, da misericórdia, do amor de Deus. O Espírito Santo dá dons aos homens? Sim, e às mulheres também ele dá dons. O fruto do Espírito Santo, ele é produzido em homens e mulheres. O Espírito Santo usa quem ele quer. Ele é uma promessa, ele é um selo, ele é a garantia de que nós somos de Deus. Ele é luz, ele é um espírito de luz que nos ilumina, que nos aconselha, que nos consola, que nos conforta, que nos fortalece. Ele é um fogo santo que nos enche da presença de Deus, que nos leva para a presença de Deus. Ele é uma chama que nunca se apaga. Ele nos ensina todas as coisas. Ele nos faz lembrar do que a gente lê, do que a gente estuda, do que a gente medita. O Espírito Santo é uma pessoa que se entristece, que se afasta, que pode ser apagado nesse sentido de luz, de fogo, de chama. Tu pode ser cheio do Espírito Santo. Tu pode transbordar da presença de Deus. Não devemos nos embriagar com vinho, mas nos enchermos do Espírito Santo. Então, essa promessa do derramamento do Espírito Santo, sim, ela foi reiterada pelo Senhor Jesus. E sim, aconteceu no Pentecostes. Sim, mas acontece todo dia. Quando alguém dobra os seus joelhos e se entrega ao Senhor Jesus. Quando alguém confessa os seus pecados, quando alguém clama, invoca o nome de Jesus, o sangue de Jesus, e tu é cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que inspirou a palavra. É ele que nos dá capacidade, discernimento, sabedoria, inteligência para interpretar, para conhecer. Ó, profundidade das riquezas e da sabedoria, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Só que aí vem um outro detalhe.
que ainda há, vamos assim, um derramar que não aconteceu. Por quê? Porque diz aqui, ó, no 30, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Lembra que eu falei para vocês do caráter apocalíptico? Pois bem, o sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, tudo isso que eu falei sobre o Espírito Santo, toda esta promessa do derramamento do Espírito Santo aconteceu. Mas esses 2 versículos indicam que algo mais ainda está por vir. Que no Apocalipse, na revelação dos últimos dias, isso vai acontecer. Porque é bem claro que o sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então ainda existem fenômenos da natureza, da criação, para acontecer no futuro. 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Aqui também, aí a gente pode ampliar, não são mais só homens e mulheres, filhos e filhas, servos e servas, os estrangeiros também, os forasteiros também. Lembra quando a gente viu os eunucos? Aqueles que não são. Nós, os gentios, os outros povos, as outras nações, as outras línguas, as outras tribos. Aqueles a quem o Senhor chamar. E a gente pode pensar que os povos ao redor, né, os árabes, os povos estrangeiros ao redor, tudo que Deus prometeu para Israel, para Judá, para Jerusalém, ele pode chamar quem ele quiser. Ele pode usar quem ele quiser. Não há fronteiras, não há geografia, não há limite, não há língua, nada impede o poder do Espírito Santo de Deus. E aqui fala sobre invocar o nome do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Jesus, 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 o único que é digno, o nome sobre todo nome. Não foi dado nenhum nome mais poderoso, nem na terra, nem embaixo da terra, nem em cima da terra, nem no céu, nem em lugar nenhum. É o nome de Jesus, o nome do Senhor Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. Ele abriu um novo e vivo caminho. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Agora, e onde tu estás? Se tu chamar por Jesus, 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 se tu clamar por esse nome, se tu invocar esse nome, se tu pedir ajuda para esse nome, tu vai ser salvo. Essa é a promessa de Deus. O que a gente aprende com esse capítulo maravilhoso da Bíblia? Que eu falei para vocês, gente, que Joel era fora de série. Era precioso. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele perdoa, Ele ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para nos salvar, para que a gente não morresse, para que a gente não perecesse, para que a gente não fosse mais escravo do pecado. Então, te volta para Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo. E Ele é tardio em irar-se. Não quer dizer que Ele não se ira. Não, Ele se ira. Ele se enfurece. Ele se encoleriza, mas Ele é tardio em irar-se. Então, não provoca. Não abusa. Não exagera.
Ele é tardio em irar-se, e ele é grande em benignidade, e ele perdoa. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo.